Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa terceira videoaula do nosso super curso gratuito de bolos vulcão focado no delivery. Gente, que aulas são essas? Maravilhosas! O que foi a nossa aula anterior? Bolo vulcão chocolatudo com cobertura em ponto de bico. Ficou um arraso, não ficou? Aquele bolo é o bolo que vocês vão postar nas redes sociais. Ele vai arrancar suspiros das pessoas. Na mesma hora a pessoa já vai querer saber o preço, já vai saber se você querer saber se você tem pronta entrega, se você faz entregas dos seus bolos. Então, coloquem em prática, nem que seja mini vulcão, coloquem aquele bolo em prática, por favor, pro bem do negócio de vocês, pro bem do crescimento profissional de vocês. O bolo da aula anterior não pode faltar no cardápio. Então, se você tá caindo de paraquedas aqui na nossa terceira videoaula do curso gratuito, vai lá e assiste, por favor, a aula 1, que também foi um arraso, né, gente? Quem lembra da aula 1? Massa de Red Velvet, bolo vulcão de Red Velvet com ninho. Fizemos até bolo piscina, maravilhoso. E a aula 2, que foi o nosso bolo vulcão chocolatudo com a cobertura de brigadeiro em ponto de bico. E eu sei que agora vocês não vão mais errar o ponto do brigadeiro para trabalhar com bico de confeitar. Ontem a gente fez um modelo, mas vocês podem usar a criatividade e fazer vários modelos de bolo decorados com o bico, utilizando cobertura de brigadeiro, né, gente? Chama muita atenção. Então, também quero já agradecer aqui por toda a repercussão. Parece que virou realmente uma chave na cabeça de muitas pessoas que estão assistindo esse curso. Esse curso, eu não sei, parece que ele mexeu com o interior das pessoas, né? As pessoas começaram a ter novamente expectativa para um futuro próspero com este curso. Ele mexeu, né, com as pessoas, todo mundo tá vendo que é capaz, que é possível, que a partir desse curso você pode se tornar uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira respeitada, conhecida e que vai conquistar o seu espaço de uma vez por todas na confeitaria. Porque esse curso, esses bolos são bolos para vender todo santo dia. As pessoas consomem esse tipo de bolo todos os dias. É aquele bolo, é diferente de um bolo de pasta americana que você olha e admira, mas não tem vontade de comer todo dia. Agora um bolo caseiro da vovó, um bolo vulcão, né? Esse tipo de bolo é aquele bolinho que você vê de tarde, não tem como não ter vontade de comer na hora do café, não tem como não ter vontade de comer depois do almoço ou no café da manhã, né? Então, é venda certa todo santo dia, é só vocês colocarem em prática. Com uma receita das nossas massas, dá para fazer vários mini vulcão, gente, vários. E aí você pode vender por um valor mais acessível e assim começar a dar os primeiros passos, né, nas encomendas, nas entregas, focando sempre em começar o negócio de vocês voltado para fazer as entregas para os clientes, lembrando de tudo que eu venho falando nas outras aulas. Que o cliente de vocês tenha uma experiência incrível ao receber o produto de vocês na casa dele. Produto fresquinho, embalagem bonita, produto bem apresentado, né, bem apresentável, cartãozinho com todos os dados de vocês, né, telefone, WhatsApp. Um produto cheio de carinho, que a pessoa note que foi feito por uma pessoa caprichosa, que cuida dos detalhes e o principal, que ama aquilo que faz. Não tem como não ter sucesso uma confeiteira ou um confeiteiro que ama o que faz. É sucesso garantido. Ama? Tem paixão? Te emociona fazendo aquilo? Pode ter certeza que vai dar certo. De repente você está passando por um momento difícil, eu não sei que momento você está passando da vida, em que momento da sua vida você está assistindo a este curso, mas eu sei de uma coisa: se tá difícil, se tá muito trabalhoso, se a caminhada tá difícil, tá dura, continua. Você tá no caminho certo. Comigo foi assim.
quando tava difícil, quando a caminhada tava dura, quando parecia assim que eu não ia alcançar, né, o patamar que eu queria, logo depois as coisas começaram a melhorar. Então, primeiro, Deus vai te moldar, Ele vai moldando a gente a modo dele, que as coisas têm que ser ao modo dele, não ao nosso. Os planos têm que ser os planos dele e não os nossos. E aí Deus vai nos moldando, nos testando. Ele vai nos mostrando o quanto é importante, em primeiro lugar, a gente ter humildade. É a coisa mais bonita para Deus, eu acho, que é a gente ser humilde. Então, você tem que ser humilde para começar, né? Não pode ter vergonha. Não tenha vergonha do seu trabalho honesto, né? Quando eu comecei, eu vendia meus bolinhos de porta em porta no comércio da minha cidade. No comércio da minha cidade, eu era conhecida como vendedora na época, trabalhava com vendas, né? E quando eu tive a minha segunda filha, eu me vi sem emprego, precisando, né, ajudar o meu esposo na renda. A gente estava na época querendo construir a nossa casa, que é essa casa hoje, e cheios de contas, com uma bebê e outra filha pequena de 3 anos. E aí precisava ajudar ele e não podia voltar a trabalhar em lojas. E aí comecei a vender meus bolos de porta em porta, fazia o meu coque, pegava minhas 2 bolsas de viagem, enchia essas bolsas de fatias de bolo de chocolate, postava nas redes sociais e ia pro centro de ônibus para oferecer no comércio da minha cidade. Bem feliz, muitas pessoas riam de mim, meus ex-colegas de trabalho, alguns ficavam com vergonha por mim estar vendendo na rua e eu não tinha vergonha nenhuma, eu achava o máximo, eu voltava para casa com as minhas sacolinhas vazias, bem feliz. E foi pouco tempo, gente, foi em pouco tempo eu já tinha dobrado as minhas vendas de fatia na rua. Foi questão de 4, 5 meses eu já não estava mais vendendo fatia na rua, eu já estava pegando as primeiras encomendas de bolo inteiro, né, de tortinhas, e aí fui agregando cada vez mais coisas no meu negócio. Tudo que vocês possam imaginar eu vendia, tudo mesmo, e eu não me arrependo. Foi necessário essa caminhada, essa trajetória, né, suada, para eu chegar onde eu cheguei, e eu tenho certeza que com vocês vai ser a mesma coisa. Então, se tá difícil, continua, porque tu tá no caminho certo, tenha certeza disso. Levou 2, 3 não hoje? Fica feliz, quanto mais não a gente leva, mais próximas do sim a gente tá, né? O sim tá ficando cada vez mais próximo, a glória tá ficando cada vez mais próxima, a vitória tá ficando cada vez mais próxima. Então não desista. A única coisa que separa uma pessoa de sucesso de uma pessoa que não tem sucesso é a persistência. A pessoa que tem sucesso, ela persistiu, ela não desistiu, ela continuou, tava difícil, ela continuou, as pessoas estavam falando que tava parar, ela continuou. Essa é a diferença. E a que não teve sucesso é aquela que desistiu. Nos primeiros obstáculos que vão aparecer, a pessoa desiste. Não desistam, gente. Por mais difícil que esteja, não desistam. Certo? Então, hoje também, eu preciso falar para vocês, foi liberado o nosso link de compra, é o grande dia, né? Uma turma novinha está nascendo hoje para adquirir o nosso método, né, do Bolos Vulcão, vendendo Bolos Vulcão todos os dias com delivery. Então, gente, hoje tá abrindo aquela janela de oportunidade única, né? Um curso maravilhoso, tem apostila, tem algumas videoaulas, então tá maravilhoso, gente. Lembrando do valor promocional de R$ 97,00 por apenas R$ 49,90. Vamos lembrar, apostila com mais de 40 modelos de bolo vulcão, mais de 40 receitas de bolos vulcão. Tem a apostila de bolo piscina, tem a apostila de salgados para vocês poderem incrementar mais ainda os combos, né? Os kits de vendas de café da tarde, para os fins de semana. Tem também uma apostila totalmente focada
né, no ensino, para que vocês aprendam a trabalhar com delivery de maneira correta, iFood, todas as opções de entrega, para que vocês façam venda todos os dias, certo? Com frequência, com consistência, tá? Tem também a planilha de precificação, para que vocês coloquem o preço certo, né? Porque isso é um ponto muito importante do negócio, saber colocar o preço nos nossos produtos. Tem também 3 videoaulas exclusivas para quem adquirir, são 3 aulas surpresas. Já posso garantir que são 3 videoaulas maravilhosas. Tem também as 3 videoaulas do nosso curso gratuito, que vocês também têm direito a ter acesso pro resto da vida, certo, gente? Então, tá muito rico esse conteúdo, gente, tá maravilhoso. É tudo que vocês precisam para dar um pontapé inicial aí e começar com as vendas dos bolos Vulcão e ter sucesso. Ser a confeiteira mais conhecida pelo bolo Vulcão mais gostoso da tua cidade. Eu tenho certeza disso. Então, depois que acabar a videoaula, se você ainda não adquiriu, vai lá e clica no link de compra. É um linkzinho em azul. É só clicar em cima que você vai ser direcionada para a nossa página com as informações do curso. Tem opção de pagamento no cartão de crédito em até 5 vezes. Tem opção de pagamento no boleto bancário que você pode pagar em qualquer lotérica. Então, aproveitem porque vai subir o valor dessa apostila. Com todos esses bônus, mais o nosso suporte pelo WhatsApp, por e-mail e todos os bônus que a gente prometeu por R$ 49,90, tenho a certeza que vai subir, tá, gente? Então é só para as 200 primeiras pessoas esse valor. Quem fez a reserva já recebeu o link de compra com prioridade. Cedinho, hoje bem cedinho, já recebeu o link de compra. Então agora o link está sendo disponibilizado também dentro dos grupos. Então vai lá e aproveita, porque esse produto é para você vender o ano inteiro, em todas as datas comemorativas. Tá super valendo a pena. Certo, gente? Já falei demais, né? O que temos na nossa aula de hoje? Quem aí lembra da nossa aula de hoje? Bolo Tsunami, né? Tá famosinho aí nas redes sociais, a gente não poderia deixar de fazer. Vocês me pediram muito e eu resolvi atender. E o nosso bolo Tsunami vai ser um bolo Tsunami de prestígio. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada na combinação da massa de chocolate com o recheio de beijinho. Eu amo demais. Então vai ser um bolo Tsunami que vai deixar vocês, ó, de queixo caído. Eu tô aqui com 2 massas já prontas. Essa massa aqui tem uma feliz notícia para dar para vocês, que essa massa é a massa que eu ensinei vocês na nossa aula anterior, então vocês já têm a receita dessa massa. E olha, gente, eu fiz aqui nas formas da Rafisa de 10 centímetros de altura. As formas da Rafisa são tão boas, mas tão boas, que até a assadeira de 10 centímetros de altura, a massa, nossa massa amanteigada, fica perfeita. Olha que perfeição, gente, as nossas massas amanteigadas, feitas na forma da Rafisa. Já tava soltinha aqui, vou tirar uma para mostrar para vocês aqui. Olha, gente. Olha a perfeição da massa. Na forma da Rafisa. Forma de 10. E olha que eu gosto de assar nas formas da Rafisa as de 5 centímetros. Mas, como era para um bolo de Tsunami, eu precisava de mais camadas e não queria fazer 3 assadeiras, eu assei nas de 10 centímetros. E olha que perfeição. Então, daqui a pouco, quando os grupos forem abertos e depois que os grupos forem fechados, na verdade, a minha equipe libera lá qual é o meu cupom de desconto para que vocês possam fazer as compras de vocês de formas, de espátulas também, bailarina também, com preço bem acessível, usando o meu cupom de desconto da Rafisa, tá? Então, aproveitem. E essa massa aqui vocês já têm a receita, eu ensinei na aula anterior, certo? E como temos muita coisa para fazer, já deixei pronta aqui para mostrar para vocês que também dá certo na forma de 10 de altura, tá? Só demora um pouquinho mais para assar, certo? Então a nossa receita de ontem rendeu essas 2 formas aqui da Rafisa, que é a de 15
por 10, tá, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Só um pouquinho. Bom, pessoal, então o que nós vamos precisar para o nosso bolo de tsunami, além das nossas massas, tá? Vamos precisar aqui do acetato, tá? Plaquinha de acetato. Eu comprei assim, é um rolo de 4 metros e é de 20 centímetros de altura, tá? Eu acho que para o bolo de tsunami tem que ser esse aqui mais alto, tá? Mas tem mais baixinho também. Então eu já cortei aqui mais ou menos que vai dar o tamanho da massa ali, da nossa massa que a gente vai utilizar, certo? Então eu vou deixar aqui separadinho, a gente vai precisar. A nossa massa tá pronta já, depois eu vou só cortar. E agora então eu vou ensinar vocês a fazer o meu recheio de beijinho, tá? A gente vai precisar aqui de uma lata de leite condensado, uma caixinha. A marca preferência de vocês. Uma caixinha de creme de leite. E agora eu vou misturar muito bem esse leite condensado e esse creme de leite, tá? Se vocês gostam de um recheio mais suave, dá pra colocar 2 caixinhas de creme de leite para um leite condensado. Vai ficar uma delícia também, vai ficar um pouco mais suave, tá? Mas eu particularmente gosto do equilíbrio com um leite condensado e um creme de leite, tá? Misturei muito bem aqui, né? Agora eu vou colocar 50 gramas mais ou menos, aqui é um pacotinho de 100, mas eu já usei a metade. Então 50 gramas mais ou menos do coco em flocos, tá? Vou colocar aqui o coco em flocos. E vou colocar também 50 gramas desse aqui, que é o coco ralado, tá? Vou utilizando esse aqui. Mas pode ser a marca da sua preferência, tá, gente? Eu já usei várias marcas. Hoje, em especial, eu tô usando esse. Deixa eu abrir mais aqui pra eu poder enxergar bem quando deu aqui a metade do pacotinho, que é o mais fininho. Então, vou colocar aqui. Porque recheio de beijinho, gente, tem que ter coco, tá? E bastante coco. Que deu mais ou menos a metade. Agora a gente vai misturar novamente, devagarinho, para não voar coco para todo lado. Se vocês quiserem, preferirem, podem utilizar só o coco ralado. Tem gente que não gosta do coco em flocos, né? Então pode ser só o ralado, vai ficar mais fininho, tá? Mas eu gosto de ter um equilíbrio dos dois, tá? Outra coisa, aqui eu tô fazendo uma receita, mas vocês podem fazer 2 receitas ao mesmo tempo, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui do fininho. No recheio de beijinho, gente, não tem problema se ficar, às vezes, parece que fica um queimadinho, né? Mas não é o queimadinho, é o próprio coco que às vezes vem uns pedacinhos mais escuros, certo? Então não tem problema, se tratando desse tipo de recheio aqui. Então, agora que a gente misturou muito bem esses ingredientes, uma coisa que eu sempre falo nos cursos, vou frisar agora dessa vez, tá? Aqui eu tô utilizando uma panela grossa, panela da Brother Mix. É maravilhosa para fazer os recheios, porque por ser bem grossa, ela não queima no fundo, né? Ela ajuda a evitar de queimar. Por isso que eu não coloco a manteiga nos meus recheios, certo? Mas se você não tem uma panela grossa da Brother Mix ainda, porque eu sei que em breve você vai ter,
Você pode usar uma panela mais fininha, a sua que você tem em casa, e aí você vai acrescentar uma colher bem rasinha de manteiga sem sal. A manteiga ela vai ajudar a evitar de queimar o fundo do seu recheio, o fundo da panela, tá? Mas se você vai usar uma panela grossa, não precisa, porque a manteiga não vai alterar no sabor, nem vai alterar no brilho do recheio, tá? Ó, como é que ficou? Agora a gente vai levar pro fogo, médio para baixo, né? Baixo para médio, na verdade. E vamos ficar mexendo lá até chegar no ponto de recheio firme, que tem que ser firme porque é para um tsunami. Ele vai ficar prensado por um tempo no acetato, para depois a gente colocar a cobertura molinha e ter aquele caimento bonito, tá? Eu vou ensinar para vocês também o que a gente tem que fazer para o acetato não grudar e tal, certo? Então agora vamos lá pro meu fogão. Pessoal, tô aqui no meu fogão agora, ó, mexendo. Olha, é bom também ter uma espátula assim com a ponta de silicone, que ela pega bem nos cantinhos da panela assim e ajuda também pra gente ter um resultado bem bacana no final. Um ponto legal, um recheio que não fique queimado no fundo, certo? Ó. E aqui também, aqui atrás tá a minha amiga, ó. A minha panela mexedora da Brother Mix, ali tá o telefone deles. Vocês podem entrar em contato, também tem meu cupom de desconto para as panelas mexedoras, certo? E aqui agora então a gente vai ficar mexendo sem parar, bem nas laterais e no meinho, ó, pegando os cantos da panela até chegar no ponto de recheio. Aí quando estiver chegando nesse ponto, eu mostro para vocês. Pessoal, já chegamos no ponto. Prestem atenção porque o recheio de beijinho ele pega o ponto bem rapidinho, tá? Então, ó, aqui o ponto, ó, levanto e ele cai em cima do próprio recheio, ó. Ele para já em cima do próprio recheio. Então, esse aqui já é o ponto perfeito para o recheio ficar bem firme, ó. Ele para em cima, certo? Vamos voltar lá para a bancada. Pronto o nosso recheio de beijinho. Agora a gente vai passar para um refratário. Olha a consistência do nosso recheio de beijinho. Olha, gente, nosso recheio de beijinho. O que a gente faz agora? Agora a gente vai pegar um saquinho desses daqui que a gente compra de rolinho e vai cobrir o nosso recheio, vai encostar nele, ó, encosta bem para evitar o contato com o ar, certo? Ó, encosto bem aqui. E vou deixar esse recheio descansar. Você pode fazer ele de manhã bem cedo para utilizar de noite ou fazer ele de noite para utilizar só no outro dia, certo? O recheio ele é bom que ele descanse, que ele tenha um período de descanso. Assim ele vai ficar mais estruturado e melhor para a gente colocar no nosso bolo de maneira mais segura, né? Que não vai desmoronar e vai estar no ponto correto. Se você quiser fazer esse recheio e guardar na geladeira, você pode guardar ele por até uns 7 dias num pote bem fechado, com tampa, com um saquinho assim colado nele para evitar o contato com o ar. E depois é só tirar da geladeira e utilizar, certo? Se não quiser guardar na geladeira, ele pode deixar fora da geladeira até uns 3 dias, que tranquilo, não vai azedar, vai continuar bom, certo? Aqui então tá pronto. Vou mostrar pra vocês como é que fica a textura dele depois que ele esfria completamente, que ele tem esse tempo de descanso e que ele fica mais estruturado. Ó, aqui eu já havia feito, né? E deixei ele aqui separadinho. Ele vai ficar assim, ó, gente. Olha, bem firme, tá? Se você achar que ele tá firme demais, se você quer colocar
por exemplo, na manga de confeitar para rechear o bolo, você pode aquecer um pouquinho ele no micro-ondas, 1 minutinho, 30 segundos, ele já vai ficar mais molinho, tá? Mas eu acho assim bom, certo? Ó. Mas para realmente, para rechear com a manga de confeitar, é necessário aquecer um pouquinho, pelo menos 1 minuto no micro-ondas, ele já vai ficar mais molinho para você colocar na sua manga de confeitar, certo? Mas olha que delícia, gente. Olha que maravilha. Bom, nosso recheio tá pronto. Eu vou deixar aqui do ladinho, porque eu vou colocar na manga de confeitar para que fique bem visível para vocês. Então eu vou aquecer ele 1 minutinho. Vou deixar aqui do ladinho, antes de aquecer, para passar umas informações para vocês. Aqui tá a nossa massa, né? As nossas massas, certo? Vou usar um cake board aqui, tá? Desse tamanho aqui mais ou menos. Porque eu vou colocar ele numa embalagem grande, tá? Porque muita gente vai perguntar, Magali, como é que eu boto um tsunami? Ele fica mais altinho. Tem essas embalagens aqui agora da Galvanatec que são bem altas, tá? Mas tem umas que são mais baixas, que também dá super certo o bolo de tsunami. Mas, né, pra quem quer fazer um tsunami bem altão, já tem essa opção aqui de embalagem. Depois a gente vai colocar aqui dentro. Certo? Tô aqui com o meu pratinho. Eu vou agora desenformar as minhas massas e cortar elas, tá? Pra gente começar a fazer a montagem. Antes de mais nada, o que eu preciso falar pra vocês do acetato? Se eu colocar na minha massinha direto aqui o acetato, fazer a prensagem e não passar nada, o que acontece? Eu tô utilizando um recheio que ele fica com uma consistência bem pegajosa, que é o beijinho, né? Por causa do coco, né? Então, se eu quiser que ele, na hora de puxar para dar aquele efeito com aquele caimento da cobertura mais molinha, e eu não quiser que puxe a minha massa junto, que grude, eu preciso deixar o meu acetato mais liso, né? Que não fique grudento, que não pegue no beijinho e grude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar desmoldante no meu acetato, na parte que vai ficar em contato com a massa e com o recheio, mas é passar pouquinho, tá? Você pode ir colocando com spray e passando com um papel toalha em todo ele, tá? Todo o seu acetato, para não ter problema na hora de puxar e o acetato grudar no bolo, porque eu já vi isso acontecer, tá, gente? Então esse aqui é um grande pulo do gato, o desmoldante, certo? Caso você não tenha um desmoldante, dá pra passar bem pouquinho, mas bem pouquinho, um óleo, bem pouquinho, tá, gente? Pouquinho de óleo, bem assim, uma camadinha muito ultra fininha, tá? Só pra evitar de grudar, certo? Então eu vou deixar aqui separado, vou cortar as nossas massas, os discos, pra deixar os discos retinhos, tá? Pessoal, cortei aqui os 3 discos de massa, tá? Como eu queria uns discos um pouquinho mais grossinhos, se eu fizesse só uma forma, não ia ser suficiente para os meus discos ficar mais grossinho, tá? Então eu tive que assar 2 formas e aqui tá o tamanho que eu quero os meus discos, 3. A massa que sobrou, dá para fazer outro bolo com 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Ou também dá para esfarelar toda a massa e fazer bolo no pote, várias opções para essa massa aqui, tá? Você pode também embrulhar bem ela e deixar embalada em plástico filme e deixar em temperatura ambiente uns 2, 3 dias, ela dura com toda certeza. Se você quiser guardar na geladeira, eu não indico muito porque ela é amanteigada, né? Então ela resseca muito fácil na geladeira. Então, se for para fazer um bolo prensado que vai levar bastante calda, tudo bem, né? Você já pode rechear
prensar ele aqui, a massa, e deixar na geladeira, tá? Até 12 horas prensado pode deixar. Mas o que eu mais indico é vocês já utilizar para fazer algum outro bolo que vocês tenham de encomenda, certo? Então eu vou deixar aqui do ladinho. Bom, o que nós vamos precisar agora para a montagem do nosso bolo tsunami? O acetato que eu já mostrei para vocês, peguei aqui um papel toalha para passar o desmoldante, para ajudar a passar o desmoldante aqui bem por dentro, tá? Uma manga de confeitar que vai nos ajudar, vai facilitar a nossa vida, na verdade, para colocar o recheio, certo? Uma caldinha, tá? Uma caldinha pra gente regar a nossa massa. Depois, lá nas receitas escritas no PDF das aulas gratuitas que vão ser liberadas na sexta-feira, a gente vai passar a receita da caldinha também, tá? Pessoal, aqueci um pouquinho o nosso recheio de brigadeiro branco, né? De beijinho, na verdade. Então agora eu vou colocar aqui na minha manga o nosso recheio. Ó, já vou deixar arrumadinho aqui. Organização é tudo na vida. Então vou deixar prontinho aqui o recheio do meu ladinho já. E agora eu vou passar o acetato aqui na parte que vai envolver a minha massa, tá? Vou começar colocando aqui a nossa primeira camada de massa. Vou passar um pouquinho do meu beijinho no pratinho no meio que vai servir de colinha para minha massa. Centralizei a minha massa aqui, certo? Vou regar. Vou fazendo como se eu fosse fazer uma montagem normal, tá, gente? E vou colocar uma camada bem grossa de recheio. Por isso que o recheio tem que estar bem firme, tá? Camada grossa, tá, gente? Coloquei uma camada bem generosa. Agora eu vou colocar outra camada de massa. Não vou apertar agora, vou apertar depois que o meu acetato tiver todo colocado aqui direitinho. Vou regar aqui a nossa massa. Gente, pensa na delícia. Essa nossa caldinha aqui é a base de leite condensado. Então dá pra imaginar a delícia que tá esse bolo. Coloquei aqui. Agora dá pra gente colocar outra camada. Aqui já dava pra colocar o acetato nessa parte aqui, se vocês quiserem, tá? Eu vou colocar primeiro uma camada de recheio aqui. Certo? Vou pegar com a colher aqui e vou colocar um pouquinho mais. Bem devagarinho, vou misturando bem devagarinho. É camada, né, gente? Eu falei que o meu tsunami ia causar. Falei pra vocês isso. Vocês têm que ser os diferentão. Vocês têm que causar, tá? Aqui coloquei outra camada bem generosa. E agora a gente vai colocar a nossa terceira massa. Opa! Nossa terceira massa. Eu vou regar a terceira massa primeiro, porque eu vou deixar essa parte bem lisinha para a parte de cima do bolo. E nessa parte aqui é difícil absorver
a nossa calda. Então eu vou regar ela primeiro aqui na minha mão. Um pouquinho e depois eu posso regar mais um pouquinho depois, tá? Então agora eu vou virar ela aqui. Aqui. Vamos ajeitar aqui esse recheio pra dentro. A gente ainda vai apertar ele, tá? Agora eu vou passar o acetato, tá? Depois eu rego, porque daí ele vai estar mais protegido com acetato. Agora, gente, a gente vai pegar aqui o nosso acetato. O acetato vai sujando, a gente vai pegando ele, vai pegando farelo de bolo. Vou passando aqui um pouco de desmoldante. Essa parte do acetato, se você tiver alguém para te ajudar, é melhor. A pessoa vai segurar o acetato e você vai colocando, tá? Então aqui vou colocar um pouquinho e vou passar com papel toalha. Vou espalhando no meu acetato, tá? Ó. Vou passando aqui nele e vou levando com o meu braço. Passo aqui e vou espalhando. Bem espalhado, tá, gente? Pra não ficar gordura demais no acetato, porque o acetato ele é gordura. E se a gente coloca demais, essa gordura ela pode passar para o nosso bolo, certo? Passei aqui. Agora a gente vai colocar o acetato no nosso bolo. Aperta bem, tenta apertar o máximo que der. Vou pegar uma fitinha durex que eu já deixei aqui. Vou puxar pra cima aqui. Depois colocar a primeira fitinha fica mais fácil. Aqui embaixo. Vou colocar também uma fitinha aqui, tá, gente? Porque senão essa parte aqui do acetato que fica pra dentro, ela fica machucando o bolo também, tá? Então vou botar uma fitinha aqui por dentro também. Bom, gente, feita essa parte, agora eu vou dar uma pressionadinha, tá? Isso também vai acomodar bem o acetato, dá essa pressionada, uma leve pressionada. E agora também a gente pode molhar um pouquinho aqui por cima, que o nosso bolo já tá mais seguro. Lembrando que como eu já molhei ele no outro lado, não precisa molhar muito. Certo, gente? E agora eu vou colocar um saquinho por cima. Porque, né, eu vou levar ele pra geladeira e vou deixar lá no mínimo 10 horas na geladeira. Prensadinho. Certo? Vou colocar aqui um saquinho aqui por dentro para não secar a nossa massa, né? Para ele não ressecar. E a nossa cobertura que vai em cima molinha,
vai ser o nosso próprio recheio de beijinho que a gente fez, porém a gente vai acrescentar creme de leite aos poucos nele, para ele ficar um pouco mais molinho, para a hora que a gente colocar aqui em cima e puxar, ele ter aquele caimento que é, né, o grande diferencial do bolo de tsunami. Então agora vamos levar para a geladeira e depois a gente volta para finalizar. Pessoal, o nosso bolo de tsunami já tá lá na geladeira, já tá quase na hora de tirar. Enquanto isso, a gente vai fazer a cobertura. A cobertura é o mesmo recheio, já tá aqui firme, só que a cobertura pro tsunami tem que ser molinha. Então a gente vai passar o nosso recheio para um potinho e vamos depois adicionando um pouquinho de creme de leite. Primeiro eu vou aquecer o nosso recheio de beijinho, a nossa cobertura de beijinho, e vamos adicionando o creme de leite até ficar mais molinho. Se você quiser, pode ser uma cobertura de brigadeiro branco, a mesma que a gente fez lá na aula 1, que foi com a cobertura de ninho, pode ser, daí é só não acrescentar o ninho, vai virar uma cobertura de brigadeiro branco, e você pode colocar os floquinhos de coco por cima, tá? Mas eu quero usar o beijinho porque é um bolo de tsunami prestígio, certo? Então, vamos aquecer o recheio. Agora que eu consegui aquecer, que ele ficou mais maleável, mais fácil de mexer, eu vou começar a adicionar o creme de leite aos poucos, tá? Gente, eu particularmente não gosto quando a cobertura do bolo de tsunami, ela derrama demais. Sabe aquela que você nem controla, que ela chega a passar do prato? Eu particularmente não gosto muito daquela situação, né? Que passa do prato às vezes de tão molinho. Então eu gosto que fique um pouco mais firminho e que dê aquele caimento bonito no bolo, tá? Quando a gente puxa o acetato, que caia, mas que não lave todo o pratinho de cobertura, tá? Então é uma questão de gosto também, né? De cada profissional na maneira de ensinar e de fazer. Claro que se você quiser fazer uma cobertura mais molinha do que a que eu vou fazer, você pode, aí vai ter aquele caimento que passa do bolo, passa do prato, passa de... Olha, gente, fica molinho, ó. Mas não é aquele mole demais, aquele líquido, né? Então, aqui pra mim já tá num ponto legal, bem, com bastante coco. Vou pegar o nosso bolo agora. Aqui, só pra vocês saberem, foi uma caixinha de creme de leite que eu adicionei agora, tá? Bom, pessoal, aqui então está o nosso bolo, ó, tava na geladeira, ficou bastante tempo lá, deve ficar bem firminho. Agora eu vou colocar a nossa cobertura, bem molinha. Vou ajeitar aqui. Ó, louca pra escapar já, ó. Coloquei a cobertura aqui. Vou colocar o coco. Tem esses 3 tipos de coco que você pode colocar. O coco em flocos, que a gente também utilizou para o recheio. Tem o coco queimado, se você quiser dar um contraste de cor no seu bolo prestígio. E tem o coco, o ralado tradicional. Eu vou usar o coco em flocos, tá, gente? Bom, pessoal, agora que a gente já colocou a nossa cobertura um pouco mais molinha, coloquei o coco aqui por cima, é o momento que a gente puxa o nosso acetato para cima com todo cuidado, devagarinho, para dar o efeito que tem que dar. Vamos lá? Vamos puxando.
Gente, olha como é que ficou o nosso bolo tsunami de prestígio. Com bastante coco, um pouco mais grossinha a nossa cobertura, mas olha que lindo, olha que delícia. Olha, gente. Olha que maravilha. Com a massa de chocolate que vocês já aprenderam a fazer. Olha que lindo. Lembrando que se vocês quiserem uma cobertura mais molinha, que desça até embaixo e passe do pratinho, é só adicionar um pouco mais de creme de leite, que a cobertura vai ficar mais molinha e vocês vão ter aquele efeito com mais caimento. Eu particularmente gosto assim, que não passe do prato ou que chegue só até o prato, mas que não passe por todo o prato a cobertura, certo? E depois fica bem fininho aqui, dando pra ver a massa, certo, gente? O que vocês acharam? Olha que delícia! Certo, gente? O que vocês acharam dessa videoaula fácil de fazer e passando desmoldante no acetato? Não tem erro, não gruda o acetato. Aqui eu mostrei o modelo de prestígio, mas pode ser de chocolate, de brigadeiro branco, com a cobertura que vocês quiserem, desde que ela tenha uma consistência um pouco mais molinha, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Vou falar um pouquinho sobre precificação com vocês. Nesse bolo prestígio aqui, eu gastei em torno de R$25 para fazer, mais ou menos, com todo o leite condensado, creme de leite, massa, coco, o pratinho, em torno aí de R$25 para fazer esse bolo. Eu gosto de trabalhar na multiplicação por 3. A multiplicação por 3 é quando você soma o valor do seu gasto, quanto você gastou, no caso eu foi 25, e você multiplica esse valor por 3. Então, se eu gasto R$25 num bolo de tsunami, que nem esse aqui, quanto eu devo cobrar? Eu faço a multiplicação por 3, que no caso vai dar R$75. Então, eu sei que R$75 é o valor justo para mim cobrar por este bolo. A primeira multiplicação dos R$25 é para repor a nossa mercadoria. A gente precisa repor, né, o valor do gasto, que foi com o recheio, com toda a receita do nosso bolo. A segunda multiplicação entra pela nossa mão de obra. E a terceira multiplicação entra pelos gastos invisíveis, tá, gente? Então, os gastos invisíveis é aqueles gastos que a gente não consegue ter a certeza de quanto gastou, que é a luz, o gás, né? Quanto que a gente está gastando de detergente, de água, porque quando a gente começa a trabalhar com confeitaria, a gente suja mais louça, né? Então, tudo isso são os gastos invisíveis e tem que ter na hora da soma, tá, gente? Porque senão a gente não nota, mas faz diferença, certo? Mas a questão da porcentagem da mão de obra é muito pessoal de cada um. De repente você vai querer colocar 10% a mais, 20% a mais, ou você está começando agora e vai querer cobrar menos. Então não coloque preço no trabalho das outras pessoas, foca no teu trabalho, você sabe do teu gasto, você sabe da tua necessidade, né? Você sabe das tuas contas, das tuas responsabilidades. Então você vai colocar o valor que você achar justo, certo? Aqui eu tô dando só uma ideia para vocês de precificação. Quando eu comecei, eu não comecei com a multiplicação por 3, porque aqui na minha cidade as pessoas achavam caro. Então eu comecei devagarinho, né? Comecei cobrando mais barato, um pouco mais barato. À medida que as pessoas foram experimentando os meus bolos, as minhas coisas, e gostaram, e eu sabia que os meus produtos eram de qualidade, depois com o tempo eu fui aumentando o preço e regulando até chegar na multiplicação por 3, que é a maneira que eu acho mais justa. Certo, gente? Então, trabalhem dessa maneira se vocês conseguirem. Se não pode por enquanto, não tem problema. Podem fazer a multiplicação que vocês acharem mais justa. Certo? Então, era isso. Eu vou colocar ele aqui. Não vai dar pra colocar na embalagem porque caiu a nossa cobertura, né? Então eu vou deixar ele aqui no pratinho. Mas é um bolo que dá pra você colocar nessa embalagem aqui que é mais alta, ó. Que daí não vai ter perigo de encostar no topo. Mas eu acredito que até numa embalagem mais baixa da Galvanatec também vai dar pra colocar, que é as altas, né? Talvez encoste um pouquinho em cima. Certo, gente? Então,
era isso. Esse é um bolo que depois você pode colocar na geladeira por uns 2 dias, mas o ideal é que ele esteja em embalagem fechada, porque a gente utilizou a massa amanteigada e a massa amanteigada é muito sensível. Ou também você pode deixar ele fora da geladeira por 1 dia, 2 dias no máximo, porque vai bastante creme de leite na receita da nossa cobertura e do nosso recheio, certo, gente? Mas tem o correto desse bolo aqui é fazer e consumir no mesmo dia, certo? Mas vocês já sabem que na geladeira também dá pra deixar aí uns 2, 3 dias em embalagem fechada, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, coloquem tudo em prática. Lembrando que o link de compra do nosso curso completo, né, dos bolos Vulcão, todo o nosso método, de todas as nossas apostilas, né, os bônus, as videoaulas, tudo está liberado com um link de compra, uma oportunidade única por esse valor de R$ 49,90. Então vocês podem já ir lá, clicar no link e adquirir. Lembrando que esses bolos vocês vão vender todos os dias. Esse aqui mesmo é um bolo que tá super na moda, o pessoal fica babando. Então coloquem em prática as receitas, me marquem nas redes sociais. Lembrando, se você tá me assistindo pelo canal no YouTube, se inscreve no meu canal no YouTube, deixa um like no vídeo que isso me ajuda muito. Se gosta de utilizar o Instagram, me segue lá, é Oficial Mahara Bortolotti e também Oficial Mahara Bortolotti 1. Se você gosta de utilizar mais o Facebook, a gente tem um grupo de confeitaria lá no Facebook também, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. Certo, gente? Então era isso, daqui a pouco os grupos vão ser abertos para que você tire todas as suas dúvidas referente a essa aula de hoje, que tá incrível. Eu espero que vocês tenham gostado e coloquem em prática tudo que eu ensinei, desde a primeira videoaula até essa aula de hoje. Não deixem de colocar em prática, porque não adianta vocês consumir um curso incrível como esse e não colocar em prática. Então coloquem em prática, né? Tentem separar um tempinho do dia de vocês para colocar as nossas aulas em prática e testando as nossas receitas, né? Oferecendo para a família experimentar, para fazer fotos. Lembrem que é muito importante fazer fotos do trabalho de vocês, tá, gente? Crie um cantinho na casa de vocês especial para fazer fotos, né? Hoje em dia é muito fácil fazer uma foto bonita. Você pode colocar o bolo dentro de uma caixa toda branca e fazer a foto do bolo ali dentro também, com uma iluminação. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Então lembrem de utilizar o Canvas que eu falei pra vocês, né? Vocês podem utilizar e editar as fotos de vocês gratuitamente. Procurem lá nos aplicativos pelo Canvas e utilizem para fazer as postagens no Instagram. Lembrando que o foco do nosso curso foi em delivery. O mundo se atualizou e quem não se atualizar vai ficar para trás, né? Vai caindo no esquecimento. Então não seja você essa pessoa. Você tem que ser a pessoa que se atualiza, que está acompanhando, né, essa evolução. Tá todo mundo querendo cada vez mais receber os produtos em casa, no conforto de casa. Então, se você virar essa chave na sua cabeça e gerar uma experiência incrível na entrega dos seus produtos para os clientes, com certeza você vai ganhar um cliente atrás do outro e em pouquíssimo tempo você vai ter a sua agenda lotada de encomendas, certo? Então, prestem atenção nos detalhes, faça aquele algo a mais pelo seu cliente, que eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Mesmo que já tenha um monte de confeiteiras na tua cidade, sempre tem espaço para mais uma, e se você for uma pessoa focada, tiver objetivo, né? Eu tenho certeza que você vai alcançar o seu espaço e vai fazer muito sucesso, certo? Um grande beijo, eu amo vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo curso gratuito. Um beijão!